Meu sonho foi assim. Eu viajei para Pernambuco, para casa de uma mulher cristã. Ela é uma pastora. E eu fiz uma visita na casa dela com o propósito dessa viagem. O propósito dessa viagem era eu conhecer as paisagens que tem ali de Pernambuco. Conhecer todas as praias. Esse era o propósito dessa viagem. E ali eu fui, conheci várias praias. Vários lugares eu tinha conhecido dali. E essa pastora, essa mulher, ela não ia comigo nesses lugares, eu ia sozinho. E ela ficava na casa dela. E ali, depois de eu ter ido em vários lugares, conhecido vários lugares, várias praias, tinha muito lugar ainda para me conhecer. Muita praia ainda para me conhecer. E ali de repente eu pego e volto na casa dela e falo para ela que eu tinha conhecido vários lugares e tal. E ali eu peguei e convido ela para ir comigo conhecer outros lugares. E aí ela se mostra bem indisposta. Ela me incentiva, não, vai lá, conhece, tem bastante lugar para você conhecer ainda. Mas ao mesmo tempo ela se mostra indisposta para sair de casa. Ela não estava muito afim de sair de casa, mas ao mesmo tempo estava me incentivando para eu continuar conhecendo todas as praias, que tinha bastante lugar ainda. Ela cita um lugar lá específico, por que você não vai em tal lugar, em tal praia, né? Aí eu tô ali dentro da casa dela e parece que a porta da casa dela eu já conseguia visualizar já, só pela porta, eu conseguia visualizar várias praias. Só pela porta ali, tinha uma porta ali na casa dela, eu tava conversando com ela próximo da porta da casa dela. Essa porta eu conseguia visualizar as praias. E aí, de repente, enquanto ela fala isso pra mim, por que você não vai na praia e tal? Eu pego e olho pro lado de fora. Pro lado de fora eu percebo que o tempo tá meio fechado. Aí eu falei pra ela assim, não, mas eu até queria ir, mas esse tempo aí não tá legal. Por isso que eu vim pra aqui, pra tua casa, porque esse tempo tá meio estranho. Aí a gente olhando o tempo, a gente percebe que o tempo tá estranho, o tempo tá fechado. Aí ela incentiva, eu insiste, né? Vai lá, aproveita, vai lá conhecer aquela praia tal. E não sei porquê, mas essa praia que ela fala era um lugar que parece que era tipo um lugar muito bonito. Parece que em cima de uma cobertura, assim, de um sobrado, mas não era um sobrado, era um lugar muito grande. Muito grande, assim, como se fosse em cima do terraço de algum lugar muito extenso. Nesse lugar extenso tivesse uma paisagem linda. E eu falava, então, esse tempo tá estranho, né? Aí de repente eu pego e olho pra fora, assim, quando eu tô conversando com ela, e ela também me vê junto comigo, ela também tá ali olhando pra porta. De repente a gente começa a ver que o tempo não só tava fechado, mas começa a vir uma ventania tão forte essa ventania, que essa ventania ela começa a trazer uma tempestade de areia tão grande, tão tremenda essa tempestade, que de repente eu olhando assim ali pela porta, eu vejo aquela tempestade lambendo o mar. O vento era tão forte que eu vejo o mar de repente começa a empurrar para o lado que o vento estava contrário. Vamos supor, o vento estava para o lado esquerdo, a gente estava de frente para a porta, a gente conseguia ver toda a praia ali, sabe? Todas as praias a gente conseguia ver. E a gente conseguia ver o vento vindo da direita para a esquerda. O vento tá vindo da direita para a esquerda, mas muito forte. Aquela tempestade de areia. E de repente lambe o mar. O mar começa
Aí para a esquerda também, da direita para a esquerda, o mar começa a se secar, se secar, se secar. De repente ele se seca total. Aí eu falei para ela, como que eu ia? Como que eu vou fazer uma viagem? Como que eu vou passear desse jeito? Olha como tá esse tempo terrível. De repente, a gente ali dentro da casa dela, tava olhando para em direção à porta. De repente, nas nossas costas, bem nas nossas costas, bem de trás de nós, eu pego e me viro para dentro da casa. E aí, nisso que eu viro exatamente de trás para minhas costas, eu percebo que bem no fundo das minhas costas, eu enxerguei o Japão. Eu enxerguei o Japão. E ali que eu enxerguei o Japão, eu vi uma escada. Se tivesse como falar, é como se tivesse um ângulo 180 graus. Na ponta 0 seria a porta que eu estava enxergando ali, aquela tempestade. E na ponta do ângulo de 180 graus, exatamente na ponta, eu via o Japão. E eu vi uma escada. Essa escada representava algo do Japão. Eu via ali aquelas letras japonesas e eu via o céu do Japão. É como se eu estivesse vendo a fronteira com o Japão, a fronteira que aquele estado, aquele país fazia com o Japão. Só que o que acontece? Eu não só via como ele estava vindo, ele estava sendo atraído como se fosse um imã. Como se fosse um imã, ele estava sendo atraído. O Japão estava sendo atraído para ali para onde a gente estava. Exatamente para onde a gente estava. Ele estava sendo atraído e vindo aos poucos. E eu vi o céu do Japão. E o céu do Japão, ele estava todo preto, todo escuro. E ali eu falava para aquela pastora, olha a cor do céu do Japão, como que ele tá. Ele tá todo escuro. Ele estava com umas nuvens escuras, negra, toda negra. E ali, enquanto eu falava, ele vinha vindo ao meu encontro, como se estivesse sendo atraído por um imã, juntando o lugar que eu estava com o Japão. Juntando, se aproximando ali, aquela escada se aproximava. E em cima daquela escada, do lado direito daquela escada, tinha uma estátua que aparentemente ela parecia representar o Buda, que ali no caso representando a religião que predomina muito no Japão. Não sei se é isso na vida real, mas no sonho representava um Buda careca, com a barriga com símbolos, a cabeça tinha símbolo, e se aproximando. E ali do lado esquerdo do Japão eu via um outro país. Eu não sei qual país que era, mas eu vi o céu também daquele país e via também escadas. E o céu estava terrivelmente escuro. E ali ele também se aproximava, como se fosse um imã, unindo e vindo cada vez mais para mais perto. E ali eu, aquela pastora, não entendendo o que estava acontecendo, se aproximando, até que chegou uma hora que estava tão perto de encostar, sabe? Como se tivesse conectou a ponta do Japão, ali na ponta que nós estamos no Brasil, a ponta que estava no Brasil, do ângulo 180 ao ângulo 0, se conectou, se juntou, estava ali diante de mim. O Japão estava diante de mim, e aquele país estava diante de mim, estava chegando bem no finalzinho para se conectar na hora. Deus me deu o discernimento do que estava acontecendo. Aí eu gritei, é o juízo, porque eu entendi que Deus estava reunindo todas as nações diante dele e estava acontecendo um juízo. A primeira coisa que eu me lembrei, na hora que eu tive o discernimento de que era o juízo que estava acontecendo, eu me lembrei do meu pai. Na hora eu me lembrei do meu pai, fiquei desesperado. Falei, eu vou ligar pro meu pai. Eu peguei o celular para ligar pro meu pai. Na hora que eu peguei, porque meu pai mora longe da minha casa. Ele mora muito longe. Então eu peguei o celular para ligar para ele. Na hora que eu peguei o celular para ligar para ele,
ele estava ali diante daquela estátua que representava a estátua do Buda. Só que aquela estátua do Buda já não era mais a estátua do Buda, agora ela mudou a cara dela. A cara dela mudou. E a cara era a cara de um personagem do Dragon Ball. Aquele que era o Buda, que representava o Japão, agora tinha a cara que representava um personagem, a cabeça dele tinha o cabelo igualzinho de um personagem do Dragon Ball, não sei qual que é, mas eu tinha certeza que era o personagem do Dragon Ball. E ali estava diante daquela estátua. Agora, quando eu tentei ligar, apareceu meu pai diante de mim e a minha irmã. E a minha irmã falou: não precisa ligar porque ele está aqui, diante de nós. E ali a minha irmã estava com o celular na mão. Com o celular na mão, querendo instalar um aplicativo. Qual aplicativo que ela queria instalar? Ela queria instalar algum aplicativo relacionado àquela estátua que estava aparecendo do Dragon Ball. Alguma coisa relacionada ao Dragon Ball ela estava querendo instalar. E o meu pai estava olhando para o celular dela, vendo como que fazia para instalar aquele aplicativo. Ou seja, ali mostra que os meus olhos espirituais eles estavam abertos e eu estava conseguindo enxergar que era o juízo de Deus que estava acontecendo, que Deus ia julgar todas as nações diante dele. Só que a minha irmã não estava conseguindo discernir que isso estava acontecendo. Ela estava preocupada com coisas aqui da terra. Ali no caso, o Dragon Ball representava algo aqui da terra. E algo diabólico, algo de idolatria. Porque estava representando antes uma religião que predomina lá no Japão. E agora, o meu pai também estava cego espiritualmente, porque ele não estava conseguindo discernir que aquilo era o juízo. Mas ele também estava com o coração dele, com os ouvidos dele atentos para o que minha irmã estava falando, ou seja, com os olhos dele atentos, os ouvidos dele atentos, o coração dele voltado também para as coisas aqui da terra. E ali Deus me fazia me preocupar. A única preocupação que eu tinha era que eu tinha entendido que era o juízo, acabou todas as chances, acabou todas as oportunidades, mas a minha preocupação que eu tinha era com meu pai, em tentar ligar para ele, para falar para ele que o juízo estava acontecendo.